pessoal, bem-vindos ao Preveste OEA. Sou o professor Flávio Soares, de Física, do sexo masculino. Tenho 51 anos de idade, sou pardo e tenho cabelos pretos, olhos castanhos e estatura mediana. Hoje estou trajando uma calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para fazer as anotações. Bem, como vocês já sabem, nós estamos a partir de agora numa parte de revisão do conteúdo, correto? E se é revisão, sugere-se que você já tenha a ideia dos assuntos passados na sua cabeça, correto? É importante que você lembre todo o conteúdo que foi ministrado para poder, nessa revisão, você conseguir entender as questões que vão ser colocadas. Para essa aula, eu vou revisar com vocês basicamente 3 tópicos, né? A quantização de energia, fissão e fusão nuclear e a parte de eletrização. Correto? Pode parecer coisas assim diferentes, né? Quantização de energia, fissão, fusão, eletrização, mas tudo está associado à mesma ideia, que é a ideia atômica. Isso é importante lembrar. E outra coisa, aqui vamos dar uma ênfase à resolução de exercícios. Essa é a questão. E dentro da resolução das questões, vamos fazer aquela revisãozinha dos assuntos para que você possa se dar bem na prova para aparecer, certo? Beleza? Então vamos à nossa primeira questão. Tá? Uma questão do Enem, tá certo? Aí, logo para começar, tem um fragmento de uma poesia. E, nesse caso, ela retrata um detalhe importante de um elemento que vai ser estudado aqui por nós, correto? Vamos lá. A primeira questão do Enem. A bomba atômica reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Está associado aqui? Fissão nuclear. Não esquece, presta atenção nisso. Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Nessa reação é dita em cadeia, porque aí vamos às alternativas. Letra A, fissão do urânio ocorre liberação de uma grande quantidade de calor, que dá continuidade à reação. Letra B, fissão do urânio ocorre liberação de energia, que vai desintegrando o isótopo de urânio, enriquecendo ainda mais o urânio. A letra C, fissão do urânio ocorre numa liberação de nêutrons, que bombardearão outros núcleos. A letra D, a fusão do urânio com o urânio-238, né? Ocorre na formação de neutrinos, que bombardeará outros núcleos radioativos. Letra E, a fusão do urânio-235 com o urânio-238, fusão. Presta atenção na letra E, fusão. Ocorre formação de outros elementos radioativos mais pesados, que desencadeiam novos processos de fusão, correto? No caso aí, nós estamos tratando de bomba atômica. Bomba atômica não é fusão, bomba atômica é fissão. Se isso é verdade, das alternativas, qual que eu poderia marcar? Somente aquelas que envolvem fissão nuclear. Presta atenção nisso. E se isso é verdade, das alternativas, letra C. O que acontece na fissão do urânio? Você vai ter que lembrar que sempre há liberação de nêutrons. Para você que vai fazer prova, lembra, quando o urânio sofre fissão, é sinal que ele, em função do sistema da bomba atômica, um nêutron é mandado na direção do núcleo de urânio. O que acontece? Esse núcleo captura esse nêutron, que nesse caso é considerado mais lento entre aspas, né? Correto? E aí o que acontece? O núcleo fica mais estável. Ficando mais estável, ele quebra. Quebrando, o que acontece? Ele passa a dar origem a novos elementos, no caso, o bário e o criptônio. Só que tem um detalhe. Para ficar uma situação estável de bário e criptônio, 3 nêutrons são liberados. E nessa liberação, esses nêutrons vão interagir com outros núcleos. E nessa interação, há, mais uma vez, a quebra de núcleo. Resultado. O que você tem na bomba atômica? Fusão nuclear, desintegração do núcleo e criação de novos elementos. À medida que o tempo for passando, a reação em cadeia, que é a quebra de novos núcleos. Quebrou um, esse um vai dar origem à quebra de outros núcleos, esse núcleo vai dar origem à quebra de outros núcleos e assim por diante. Reação em cadeia, por quê? Porque um vai seguindo a movimentação do outro. Não esquece isso, por favor. Para a questão, letra C, não esquece. Liberação de nêutron que vai bombardear outros núcleos gerando a fissão nuclear. Lembra isso? Não é fusão, é fissão. Lembra? Quebra, fissão. Quando você junta elementos, fusão. A bomba atômica de urânio é fissão, não esquece isso, tudo bem? Aqui tem uma reação química para você saber o que acontece. Olha lá, o urânio, ele recebe um nêutron, quebra-se, criando o quê? Criptônio, bário e mais três nêutrons. Esses 3 nêutrons é que vão bombardear outros núcleos. E aí, bombardeando outros núcleos, você vai ter a quebra desses núcleos e vão gerar mais 3 nêutrons que vão quebrar mais outros núcleos e assim por diante a reação em cadeia vai se formando, correto? Isso é importante você não esquecer, tudo bem? Essa é a ideia da questão, certo isso? Vamos à nossa segunda questão. O tecnésio 99M, M é de meta-estável, isso é interessante. É um elemento radioativo muito usado em exames de medicina nuclear. Esse elemento decai emitindo uma radiação gama
de energia 140 MeV. Os raios gama não possuem carga elétrica ou massa e são muito penetrantes, atravessando o corpo humano praticamente sem nenhuma interação com os tecidos. Na emissão dessa radiação gama pelo átomo de tecnécio, o que ocorre? Bom, aí você vai ter que lembrar que se o elemento químico libera energia, é sinal que ele está sofrendo algum tipo de decaimento. Isso é importante lembrar. Qualquer tipo de partícula liberada, seja alfa, beta ou gama, vai estar associado a algum tipo de decaimento. E quando você fala de decaimento nuclear, você está falando em quê? Redução de massa. Então, se o tecnécio está liberando radiação gama, é sinal que você tem algum tipo de redução de massa. Baseado nisso, nas alternativas, você vai ter que observar aquelas que mostram redução de massa. Vamos às alternativas. Letra A, acréscimo de E sobre C ao quadrado da massa e repouso do átomo tecnécio, sendo C a velocidade da luz. Letra B, decréscimo de E sobre C ao quadrado da massa de repouso do tecnécio, sendo C a velocidade da luz. Letra C, diminuição de uma unidade do número de massa do átomo de tecnécio. A letra D, aumento de uma unidade do número de massa do átomo de tecnécio. E letra E, transformação do átomo de tecnécio em um átomo de outro elemento químico. No caso das alternativas, qual que você marcaria? Aquela que mostra a redução de massa. Importante isso. E nessas alternativas, A, B, C, D e E, qual delas que eu posso marcar? Nesse caso, letra B. E aí um detalhe importante para vocês. A letra B, ele fala decréscimo de massa de E sobre C ao quadrado. No caso, você vai ter que lembrar aí a equação de Einstein, que relaciona, nesse caso, a massa com a energia. Se você olhar a equação do Einstein é igual a mc ao quadrado, mostra que a massa pode se transformar em energia. E aí tem um detalhe interessante que massa e velocidade são o quê? Inversamente proporcionais. Resultado, nessa configuração, à medida que ele vai liberando radiação, a tendência é a massa aumentar ou diminuir? Diminuir. E ela vai reduzindo com esse valor de relação, E sobre C ao quadrado. Essa é a questão. Eu só posso saber quanto a massa reduz se eu lembrar que há liberação de energia continuamente. Não esquece isso. E um detalhe importante, pela equação de Einstein, dá uma olhada. Massa e velocidade são inversamente proporcionais. E se são inversamente proporcionais, à medida que essa velocidade vai aumentando, a tendência é a massa reduzir. Isso é importante não esquecer. E aí existe uma outra situação dentro da relatividade, que é a questão da contração da massa. Contração da massa, à medida que a velocidade vai aumentando, a tendência é a massa ficar mais espremidinha, mais contraída, correto? Isso quer dizer que se chegar na velocidade da luz, a tendência é a massa zerar? Exatamente, a tendência é a massa zerar, tá certo? Isso é um detalhe importante que você vai precisar lembrar. Na questão número 2, qual a resposta? Letra B, beleza? Lembra isso sempre, tá bom? Certo? Tranquilo? Ó o nosso amigo Gui aqui, acho que ele tem alguma pergunta. Diga lá, meu aluno, qual a dúvida que você tem? Professor, se eu quiser emagrecer, é só acelerar até a velocidade da luz? Uma pergunta interessante, Gui. Olha, eu quero emagrecer, eu tenho que aumentar a minha velocidade? No caso aí não. Quando você sugere emagrecimento, você está falando em perda de massa, né? De algum jeito. Você vai perder massa de alguma forma. No caso, você não está perdendo massa. Com relação à questão da velocidade, à medida que a velocidade vai aumentando, você vai ficando cada vez menor. A sua massa vai contraindo. Essa é a ideia. Tá certo? Da contração da massa. À medida que a velocidade vai aumentando, você vai contraindo. Não quer dizer que você vai emagrecer. Correto? Isso é importante não esquecer, tá bom? A teoria do Einstein diz que à medida que a velocidade se aproxima da velocidade da luz, há uma contração da massa e, eventualmente, dilatação do tempo. Tá certo? Mas isso aí é assunto para uma outra aula, certo? Boa pergunta aqui. É isso mesmo. E vamos para a nossa terceira questão. Terceira questão bem interessante. Agora vamos pegar a parte de eletrização, beleza? Em relação à eletrização de um corpo, analise os afirmativos a seguir. Primeiro, se um corpo neutro perder elétrons, ele fica eletrizado positivamente. A letra A2. Atritando-se um bastão de vidro com a flanela, ambos inicialmente neutros, eles se eletrizam com cargas iguais. A terceira, o fenômeno de indução eletrostática consiste na separação de cargas no induzido, pela presença do indutor eletrizado. Nesse caso, a quarta questão, o item 4. Aproximando-se um condutor eletrizado negativamente de um neutro, sem tocar, presta atenção, sem tocar, este permanece com carga total nula, sendo, no entanto, atraído pelo eletrizado. E a quinta e última proposição, um corpo carregado pode repelir um corpo neutro. Correto? Bom, dessas proposições, 1, 2, 3, 4, 5, quais são as certas?
Vamos lá, letra A, apenas 1, 2 e A4. Letra B, apenas 1, 3 e 4. Letra C, apenas 1, 4 e 5. Letra D, apenas 2 e 4. E a letra E, apenas 2, 3 e 5. Das alternativas, qual você poderia marcar? Letra B, apenas A1, A3 e A4. Presta atenção, 1, 3 e 4. Vamos voltar lá. A primeira, um corpo neutro perder elétrons, ele fica eletrizado positivamente? Fica perdendo elétrons, lembra que é neutro. Perdendo elétrons, o número de elétrons diminui em relação a prótons, ficando positivo. O 3, o fenômeno de indução eletrostática consiste na separação de carga no induzido pela presença de indutor? Sim. Quando você aproxima o indutor, esse indutor gera sobre o elétron atração e repulsão, fazendo com que um lado fique positivo e outro fique negativo. Não esquece isso, tá beleza? E a 4, na aproximar um condutor eletrizado negativamente de um neutro, sem tocar, este permanece com carga total nula, verdadeiro, sendo, no entanto, atraído pelo corpo eletrizado. Sempre há atração entre um corpo carregado e um corpo neutro. Não esquece isso. Das alternativas, qual que você poderia marcar? Letra B. E vamos à nossa quarta questão. Uma pequena esfera condutora A, no vácuo, possui carga inicial elétrica Q. Ela é posta em contato com outra esfera idêntica a ela, mas neutra, carga igual a zero, e ambas são separadas após o equilíbrio eletrostático ser atingido. Esse procedimento é repetido mais 10 vezes, envolvendo outras 10 cargas esféricas idênticas a A, todas inicialmente neutras. Ao final do processo, a carga da esfera A será igual a letra A, Q sobre 2 elevado a nona, letra B, Q sobre 2 elevado a décima, letra C, Q sobre 2 elevado a 11, letra D, Q sobre 10, letra E, Q sobre 11. Bom, das alternativas, qual que você marcaria como resposta? Letra C. Agora, aí é que está a questão. Como é que eu chego na letra C? Primeiro tem uma relaçãozinha que você vai ter que lembrar. Lembra? É eletrização por contato. Se for eletrização por contato, para você calcular a carga de dois corpos, vamos colocar assim, A e B após o contato, lembra que você tem que somar as cargas antes, dividir por 2? Não esquece isso, tá? Eletrização por contato. No caso, é um corpo carregado com carga Q e outro corpo zero. Então, vai ficar Q mais 0 sobre 2. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter uma carga final igual a Q sobre 2. Q sobre 2 é Q sobre 2 elevado a primeiro. E aí tem um detalhe. Você realizou um contato para um contato de uma carga neutra com uma carga, um objeto carregado. Lembra, sempre a carga cai pela metade. Presta atenção nisso. Colocou em contato, objeto carregado com objeto neutro, a carga cai pela metade. Beleza. No primeiro contato, você obteve que valor de carga? Q sobre 2, 2 elevado a primeiro. Agora, no segundo contato, qual seria? Esse valor dividido por 2, seria, nesse caso, Q sobre 4. O que é Q sobre 4? Nesse caso, Q sobre 2 elevado ao quadrado. No terceiro contato, Q sobre 8. Lembra que vai dividido por 2. Cada contato com corpo neutro cai pela metade. Fica Q elevado à terceira. E aí é que está a questão. Existe uma relaçãozinha que é essa daqui, ó. Contato com corpo neutro. A carga, após o contato, vai ser o valor da carga carregada dividido por quanto? 2 elevado a N. Esse N seria o número de contatos que você realizou, beleza? No caso aí, foram quantos contatos? 11 contatos. Professor, mas ele só fala 10. Não, tem o primeiro e mais 10. O primeiro e mais 10, você vai ter um número de contatos equivalente a quanto? A 11 contatos. E se são 11 contatos, você vai ter nessa configuração N igual a 11. Beleza? E se N for igual a 11, você pega e substitui aqui. Qual vai ser a carga após esse, nesse caso, contato de número N igual a 11? 2 elevado a 11. A ideia da eletrização por contato passa por isso. Sempre que você colocar corpos em contato, objeto carregado com objeto neutro, é importante não esquecer, a carga cai sempre pela metade. Sempre a carga cai pela metade quando você coloca esse objeto em contato com o corpo neutro. Beleza? É isso? Baseado nisso, as alternativas que você marcaria, a nossa letra C, beleza? Bem, na aula de hoje fizemos uma revisão de dois assuntos importantes. A parte referente à fusão, fissão, a parte referente à quantização de energia, correto? E a parte de eletrização. São assuntos importantíssimos para a prova que você vai ter no vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA e acompanhe o Preveste em todas as redes sociais.